Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje eu senti no coração de vir fazer a nossa meditação bíblica aqui no templo, né? É claro que eu estou na salinha das crianças porque é um local mais silencioso, um local mais tranquilo, né? Longe dos barulhos dos carros lá na rua, mas eu estou no templo. Eu senti no coração o desejo de vir fazer isso aqui no templo, porque eu sinto falta do templo. A palavra de Deus diz em Salmos 84, o salmista diz que bem-aventurados que habitam na casa do Senhor. Então, querido, preste atenção. Eu quero meditar com você nesta manhã sobre oração. Nós estamos precisando aumentar os nossos tempos de oração. Nós estamos precisando aumentar os nossos períodos de orações, ou seja, aqueles períodos que nós temos para orar durante o dia, né, que às vezes nós paramos durante o dia para orar, esses períodos precisam aumentar. Nós precisamos orar mais devido à situação que estamos vivendo, devido ao mundo que nós estamos inseridos, né? Quando há muitas pessoas sofrendo, quando há muitas pessoas perdidas, quando há muitas pessoas precisando de salvação em Cristo Jesus. Portanto, eu quero falar sobre a oração que traz salvação. Vamos dizer assim, a oração que traz salvação. É um tema que eu estou criando agora, tá? Mas o fato é que nós devemos orar para todos os homens. Amém? E eu quero ler um texto, que inclusive eu coloquei ontem nos grupos da igreja, né? Que é um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E ele diz assim, na minha tradução aqui, da minha Bíblia, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã, obrigado por esse momento de meditação da Tua Palavra. Momento esse que eu me coloco como instrumento nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu li um texto na minha Bíblia, agora quero ler um texto na tradução NVI, o mesmo texto na tradução NVI, que diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Irmãos, eu e você, todos nós sabemos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Mas embora Deus seja este Deus, mesmo assim, Ele nos escolheu para que, através das nossas orações, nós possamos mudar o mundo. Olha só que privilégio Deus está dando para nós. Orar pelo mundo, orar por todas as pessoas. Quando a Bíblia diz aqui, orar por todos os homens, ela está dizendo para orar por toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele está dizendo aqui
que toda e qualquer pessoa é digna de receber oração, de receber intercessão da parte dos cristãos que somos nós. Talvez nós fazemos as nossas orações durante o dia, mas muitas vezes nós oramos por nós mesmos, oramos pela nossa família. É bom isso, é bom. E muitas vezes nós não lembramos de orar por toda a humanidade. E Paulo aqui está dizendo, orar por todos os homens. E ele ainda diz, orar pelos reis e por todos que exercem autoridade. E às vezes nós oramos por nós, mas não oramos pelo nosso presidente, não oramos pelo nosso governador, não oramos pelo nosso prefeito, não oramos pelas autoridades federais, estaduais e municipais. E quando lembramos de orar, somente naqueles momentos que estamos passando por dificuldade, naqueles momentos que nós percebemos que a nossa cidade está passando por algum tipo de situação em que está trazendo desconforto para nós, em que está trazendo aflições para nós. Mas nós precisamos lembrar destas autoridades, mesmo quando tudo vai bem. Mesmo quando tudo vai bem. E o texto, o verso 2 ainda diz, Paulo ainda diz, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. A Bíblia diz, querido, que quando nós oramos pela nossa cidade, nós estamos orando para nós mesmos, pois nós vivemos nessa cidade. Nós somos cidadãos dessa cidade. Nós somos cidadãos deste país chamado Brasil. Nós somos cidadãos deste estado chamado Minas Gerais. Então nós precisamos seguir a orientação de Paulo, esta orientação, que eu estou dizendo orientação, mas quando nós vamos para o original, lá vai dizer que é uma ordem. Paulo está dando uma ordem para os cristãos romanos daquela época. E Paulo estava falando para aqueles cristãos numa época difícil. Paulo estava ali entre o meado ali entre o ano de 54 a 68 depois de Cristo, quando o imperador de Roma era Nero. E para quem deve saber, Nero era um governador sanguinário. Nero era um governador cruel, covarde. Nero, ele teve a capacidade de colocar fogo em Roma e depois, para tirar suspeitas de cima dele, ele culpou os cristãos romanos. E logo depois disso houve uma perseguição tremenda em cima dos cristãos romanos. A perseguição era tanta que eles eram assassinados covardemente. Eles eram assassinados no fogo, queimado vivo. Ou então, alguns deles eram jogados como alimento para os animais. Você pode entender a época e a situação que esses cristãos estavam vivendo, e agora Paulo dando para eles uma ordem para orar por Nero. Quando diz orar por todas as autoridades, ele estava dizendo também para orar por Nero. Nero estava incluído nessas autoridades, pois ele era o governador de Roma naquele momento, naquele tempo. E agora nós temos presidente que é a favor nosso. Nós temos governador que não nos persegue, nós temos um presidente que não nos persegue, nós temos um município onde as autoridades municipais não nos perseguem, não nos impede de pregar o evangelho, não nos impede de orar por ninguém. Mas a ordem de Paulo aqui, a exortação de Paulo aqui, é para que nós oremos. E nesse tempo que estamos vivendo, querido, nós precisamos orar mais.
Se você já levanta pela manhã para orar, que esse momento seja uma oração intensa, uma oração onde você ora por você, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu país, pelo seu estado, pelo seu município e principalmente por todas as autoridades constituídas por Deus. É momento de orar, é momento de interceder por toda a humanidade para a salvação do nosso mundo. Deus está nos chamando, nos responsabilizando para orarmos por todo o mundo, independente de raça, sexo ou nacionalidade. É para todos os homens, no sentido genérico, né? Para toda a humanidade. E ainda o texto continua dizendo, no verso 3, Paulo está dizendo ali para os cristãos orarem por todos os homens, orarem por todas as autoridades, e no verso 3 ele vai dizer, isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deus se agrada do servo que ora. Deus se agrada do cristão que intercede. Deus se agrada do cristão que se coloca na brecha em oração por toda a sua nação, por todo o mundo, e não só pela sua própria vida. Quando nós oramos pela nossa cidade, nós estamos orando por nós mesmos. E Paulo continua dizendo no texto, no verso 3 ele diz, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E o verso 4 ele diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus nos escolheu para orarmos pelo mundo, para orarmos pela humanidade, porque Deus deseja que todos os homens, ou seja, toda a humanidade, seja salva. Seja salva e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, isso depende de nós. Depende da nossa oração. Depende das nossas ações de graça. Depende das nossas intercessões diante de Deus pela humanidade. Portanto, querido, Paulo estava falando isso num tempo difícil, num tempo em que os cristãos não tinham privilégios, num tempo em que os cristãos serviam de alimento para os animais. Paulo estava falando para os cristãos de Roma num tempo de grande perseguição. Não era fácil para aqueles cristãos dobrar o joelho e orar por essas autoridades, mas é isso que Deus quer. É isso que Deus pede de nós. Independente de quem seja, nós devemos orar por todos os homens, por toda a humanidade. Querido, quando nossa vida está seguindo calma e tranquilo, é fácil nos lembrar de orar pelas autoridades. É fácil. Mas quando a nossa vida não está tranquila, quando nós estamos passando por situações difíceis, quando nós estamos passando por pandemias, igual estamos passando agora, muitos de nós não lembramos das autoridades nas nossas orações. Nós precisamos entender que em situações difíceis, se está sendo difícil para nós, está sendo difícil para os governantes. E se nós não orarmos por eles, para que Deus dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento, conhecimento da verdade, essa tranquilidade nunca vai chegar. Porque eles estão à frente, eles estão no poder, eles estão no controle de tudo.
E nós precisamos colocar esse poder que eles têm nas mãos, esse controle que eles têm nas mãos, diante de Deus, para que Deus os abençoe e os ajude, para que o nosso país, o nosso mundo, para que a nossa cidade fique bem, fique tranquila, pacífica. É fácil nos lembrar de orar quando enfrentamos problemas, mas nós devemos orar pelas autoridades ao redor do mundo, para que haja liberdade, principalmente na expansão do Evangelho. Há muitos lugares que o Evangelho não tem espaço. Há muitos lugares que os cristãos também estão sendo castigados, sofrendo. Nós aqui no nosso país ainda temos liberdade, mas há muitos países que não há liberdade. Nós precisamos orar, não só pelo nosso país, mas pelo mundo inteiro. Orar principalmente por essa pandemia que está tirando a nossa liberdade de ir e vir, está tirando a nossa liberdade de estar juntos no culto, na igreja, no templo. Precisamos orar para que isso acabe. Então, querido, não deixe de orar, ore mais, cada vez mais, para que haja mais conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, nesse mundo em que nós vivemos. Pedro disse que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ele disse isso lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9. Ele disse que todas as pessoas precisam ser salvas, mas isso não significa que nem todos vão ser salvos, porque muitos rejeitarão a Cristo, né? Isso está registrado em vários textos bíblicos, em Mateus 25, em João 12, em Hebreus 10, está registrado lá que muitos vão rejeitar Cristo, mas mesmo assim nós precisamos orar para que o maior número de pessoas aceitem a Cristo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é universal, o Evangelho é para todo mundo. Deus enviou seu Filho para a salvação de toda a humanidade. Deus enviou seu Filho para que todos fossem salvos. João 3,16. Né? Deus ama o mundo inteiro, como diz João 3,16. E Ele enviou seu Filho para isso. Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Ninguém está excluído do alcance da oferta de salvação que Deus tem para todo mundo. Mas uma coisa eu quero que você lembre nesta manhã. Nós somos as pessoas chamadas por Deus para orar pelo mundo todo. Nós somos as pessoas escolhidas por Deus para, independente independente do que o mundo está sendo, do que o mundo está vivendo, nós somos escolhidos de Deus para orar por todas as pessoas, como está no verso 1. Todos são dignos da misericórdia de Deus. Todos vão aceitar? Não. Mas pela nossa oração, a maioria precisa aceitar, porque é isso que Deus quer. Então, querido, a orientação da minha mensagem nesta manhã é isso. Orarmos pela salvação de todos, inclusive dos nossos governantes, das nossas autoridades constituídas. Oremos, oremos e oremos. Feche seus olhos. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida e meditada. Obrigado a Deus pela orientação do Senhor para cada um de nós, para que sejamos intercessores verdadeiros, para que oremos, ó Deus, para toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade, para que oremos principalmente, ó Deus, para os nossos governantes, independente de quem são eles, de quem eles sejam, cristão ou não. Independente disso, que nós sejamos intercedendo por eles,
para que o Senhor dê a eles sabedoria na direção do nosso país, na direção do nosso estado, na direção das nossas cidades, na direção do mundo, todos os governantes mundiais recebam do Senhor orientações para que eles saibam dirigir cada um o seu país, cada um o seu estado, cada um a sua cidade. Deus querido, em nome de Jesus, eu clamo agora por todos os governantes do nosso país. Eu oro agora, Pai, por todos os crentes em Jesus Cristo, que todos tomem ciência do compromisso que eles têm, ó Deus, em ser intercessores pelo mundo. Eu oro por todos os cristãos, ó Pai, para que eles sejam fiéis ao Senhor a cada dia. Eu oro, ó Deus, por cada família cristã. Eu oro por cada família não cristã, para que elas possam, ó Deus, através das nossas orações, terem o conhecimento da verdade. E a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém, diz amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém.